Oi, meu nome é Aline Jobim, eu tenho 32 anos, tenho uma filha de 7, sou casada e sou natural aqui de Porto Alegre, sou administradora de empresas. Bom, eu tenho mais duas irmãs, né? Eu sou a filha do meio e a primeira escola que eu estudei era uma escola que eu fui bolsista, era uma escola de freiras e foi bem difícil porque naquela época, apesar de parecer recente, eu era canhota e eles queriam que eu fosse destra. Porque tem todo um mito lá de que o canhoto é do demônio. Assim. E eu achava que isso era muito antigo, mas quando eu entrei na escola, eles tentaram fazer com que eu não escrevesse com a esquerda. E eu não conseguia escrever com a direita. Isso te atrapalhou? Foi ruim porque era uma exposição. Toda vez que eu escrevia com a esquerda, a professora vinha e dizia: tá errado, tu não pode escrever com essa mão. Daí todos os outros alunos me olhavam como se eu fosse realmente alguém do demônio porque eu escrevia com a mão errada. E parece uma coisa que é tão antiga que eu não imaginei que eu com 7 anos ia viver isso. Mas aconteceu. Mas eu fiquei só um ano nessa escola porque minha mãe não tinha condições de pagar e eles não me deram bolsas para os próximos anos. E era eu e a minha irmã nessa escola. E daí, como só era até a 4ª série a bolsa da minha irmã, terminou a dela e terminou a minha primeira série, eu fui para uma escola pública. O que eu lembro da infância era que o trajeto era muito distante, porque eu morava perto de Viamão. Acho que já é município de Viamão, no Jari, assim, e eu tinha que pegar 2 ônibus com a minha irmã que me levava para a escola todos os dias, assim. E na escola, a parte boa, que eu era uma pessoa que sempre fui muito comunicativa, falava com todo mundo, mas a parte ruim é que a partir dali, quando tu é criança, uma criança negra, tu enxerga o preconceito. E eu acho que é um dos mais agressivos, porque criança não mede palavras. Não estou dizendo que todas as crianças são racistas, não é isso, mas elas não têm, como elas escutam e aprendem isso dentro de casa, elas reproduzem na escola. Então eu sempre fui vista como uma menina que era feia, a menina que não tinha o cabelo bonito, a menina que era comparada a todos os animais que fossem pretos, macaco, passarinho negro. E coincidentemente tem um passarinho que eu sou Jobim, o passarinho é Chopin e ele é negro, assim, preto. E daí todo tempo as pessoas faziam piadas nesse sentido. E não é uma piada assim, tipo, parece com ele, tipo, olha que feia, ela é igual a ele. Depois eu me lembro já na adolescência, onde tu começa a ir nas festas escolares e só eu não era tirada para dançar. E olha que isso é muito maluco, porque eu nunca imaginei que naquela época eu não pensava em racismo. Eu pensava assim, tipo, sei lá, ninguém quer dançar comigo, tá tudo certo, são meus amigos, e todo mundo era meu amigo, só que ninguém dançava comigo. E eu só fui pensar nisso como preconceito racial na adolescência quando eu ouvi um relato de outras mulheres negras falando: mulher negra é solitária. E eu pensava assim, tá, mas eu tenho família, tenho filho, hoje talvez eu não tenha passado por isso, mas aí quando falaram sobre isso na adolescência, eu nunca dancei com ninguém, eu me vi naquele papel, assim. Realmente eu não dançava com ninguém, eu nunca fiquei com um menino da escola, nunca, ninguém quis ficar comigo nunca, eu nunca tenho ido tentar, mas tipo, é um processo quase que natural, tu tá saindo da escola com quase 18 anos, 17, sei lá, saí com 16 para 17, isso nunca aconteceu. Eu tinha uma amiga que a gente estava sempre junto, assim, fez os intervalos junto na escola, estava sempre conversando, e um dia ela falou assim: ai, tu é tão legal, parece que tu é branca. Só que aquilo foi genuíno para ela. E eu fiquei olhando assim, tipo, não tô te entendendo, né? Daí eu falei: como assim? É assim, é que eu não posso te levar na minha casa, tu não pode conviver com os meus pais, porque eles não deixam a gente falar com negros. Então tu só pode ser minha amiga na escola, mas se eles soubessem que tu é que nem branco, eles iam gostar de ti, porque eu te amo. Só que para ela era um relato de amor e para mim era uma dor ouvir que eu precisava parecer outra coisa para que ela me amasse. Então ela precisava não enxergar que eu era negra para poder gostar de mim. E aquilo doeu muito em mim, muito, assim, tipo, nossa, eu acho que eu nunca vou esquecer essa situação na minha vida, assim, tipo, eu achava que eu não era capaz porque eu era negra. E eu fiquei 1 ano com psicólogo, eu tive complexo de inferioridade, dos 8 aos 9 anos. E isso mudou, e talvez por isso que eu não lembro também de tantas coisas relacionadas a sofrimento na escola, assim, porque a minha psicóloga era negra. E eu achei aquilo demais, porque minha mãe era empregada doméstica, não que eu acho que é uma coisa ruim, pelo contrário, foi assim que ela nos sustentou e deu o melhor que pôde. Mas as minhas referências de casa, ninguém tinha faculdade, na minha família, a minha avó teve 10 filhos, nenhum fez faculdade. E, tipo, agora, depois de anos, alguns entraram, mas nenhum se formou até agora, mas, tipo, 10 filhos, nenhum tinha faculdade, são 45 netos e não sei nem quantos bisnetos, mas a partir da minha geração que entraram na faculdade. Então eu não tinha essas referências, assim, eu não conseguia enxergar um médico negro, uma psicóloga negra, uma professora negra, eu não tive professores negros. Então, quando eu vi aquela psicóloga negra,
pensei assim, nossa, eu vou ficar boa, porque eu não preciso ficar triste, entendeu? Eu fui para a faculdade com 21, numa sala de 40 alunos, eu era a única menina negra. Eu não entrei pelas cotas porque não existia naquela época, entrou um semestre depois, essa lei de cotas, né? Mas eu era a única menina negra, então já era uma exceção. Né? E ainda existiam as mesmas questões do colégio, assim, tipo, claro, não na mesma proporção, são adultos, e daí tu começa a ver que o racismo vira uma coisa mais velada, digamos assim. Tu continua sendo a menina legal, mas não quer que vai ser desejada, assim, não desejada no sentido de você não vai estar nos ambientes públicos com um homem branco de mão dadas porque ele vai te ver como objeto sexual. Então há uma mudança, assim, o formato é outro, mas continua sendo vista como diferente. O preconceito hoje acontece muito mais através de rede social, né, ainda acontece as pessoas te dizerem que não gostam de negros, né, mas eu acho que na questão acadêmica acontece de outras formas, assim, são outros preconceitos, são preconceitos sociais mesmo, assim. Eu trabalhei por 13 anos numa multinacional e depois que eu tive um cargo mais alto, eu fui supervisora, então tipo, eu liderava em torno de 100 pessoas. E antes de chegar qualquer informação ao gerente, qualquer problema, quem resolve é o supervisor. Sejam eles problemas com outro gestor, seja problemas com os funcionários ou com o cliente. E eu me lembro muito, assim, da primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito chocada, assim, porque eu não acreditei que isso poderia acontecer no ambiente profissional. E a pessoa olhar para mim e falar assim, chamaram o responsável, e ela me olhou dos pés à cabeça e falou assim, ó, tu é a supervisora? E eu pensei, bom, ela tá brava, né? Eu falei, sim, sou eu, posso te ajudar, o que aconteceu? E a pessoa falou assim, não, eu não sou atendida por negros, até porque eu não acredito que possa ser a supervisora. E daí eu falei que eu era, e reforcei para ela que seria eu que atenderia ela, e ela falou que ela não seria atendida por negros. E ela foi embora porque ela não aceitou ser atendida por mim. E aquilo foi bem doloroso, assim, tipo... E acho que essas questões de consciência também vêm... Eu comecei a ler mais, estudar sobre os temas, principalmente quando eu engravidei da minha filha. Porque daí me veio todas essas lembranças de infância, de adolescência, e eu pensava, eu não quero que ela passe por nada disso, eu preciso entender como essas coisas funcionam, porque quando tu só sai relatando, as pessoas entendem que isso é vitimismo, não é assim. E durante algum período eu acreditei, inclusive, que cota era ruim. Eu era contra, porque eu dizia assim, não, mas eu não quero cota, porque eu entrei sem ter cota, eu não sou burra. Mas isso de novo, é porque não, é a falta de informação. Daí quando tu lê toda a história, entende que, na verdade, a escravidão não acabou, né? Tipo, acabaram-se as amarras, mas você continuou isolado, à margem, né? A criação de quilombos e depois primeiro de senzalas, depois de quilombos, depois tu passa para favelas. Então, nós continuamos isolados da sociedade, né? E tendo menos privilégios do que os demais. Quando tu era criança, assim, quem era teu herói, assim, ou tua heroína, no caso? Tu tinha? Tu lembra de ter alguma coisa? Não me lembro. Na verdade, eu só lembro de coisas de casa, assim, crescer com a minha mãe, entende? Mas, tipo, nada específico, isso não é representado, né, na televisão. Se não tem representatividade, tu não consegue te enxergar. Mas essa também não é uma consciência que tu tem quando criança, naturalmente. Claro, se tu perguntar pra minha filha com 7 anos hoje, ela sabe o que é racismo. Porque eu falo que ela não acha graça. Por muito tempo eu achei graça, fiz piada junto. Tipo, negra macaco, tudo bem, eu sou macaca, entendeu? Porque eu fui ensinada assim, né? Fui ensinada no sentido de viver essa situação constantemente, né? Sim. Então, e como tu falou, não há referências negras. Diferente, quando a minha filha nasceu, no mesmo ano, Barack Obama ganhou a presidência do país. Desde novo. Então, assim, é uma outra situação, é uma outra referência. Aí tem a Beyoncé, que é a bambambã da história. Claro, eu não estou te dizendo que não existe mais racismo e que não vai ter dificuldades, ela vai enfrentar muita coisa, sem dúvida. Mas eu acho que ela está muito mais preparada e ela hoje tem referências. É muito mais difícil ela não se sentir representada. Até porque a mãe dela tem faculdade, o pai dela tem faculdade, a tia dela é médica e todos são negros. Então a história dela já é diferente da minha. Então, tipo, estar dentro de um grupo de empreendedores negros traz a referência que eu precisava ter. Conhecer sobre a minha história. Eu tenho um amigo que ele sabe muito assim, dessas questões de racismo, ele lê sobre tudo, ele é formado em Direito e ele fala sobre racismo institucional. E a gente falava sobre várias coisas. Eu me lembro muito das nossas discussões, porque ele é meu amigo desde a adolescência. E ele falava sobre racismo e dizia assim, para com isso, nem tenho isso comigo. Tá tudo bem, ninguém fala de mim. E daí ele dizia assim, tu é cega, tu só pode ser cega. E eu alisava o cabelo, alisava assim, tipo, fazer chapinha. E uma vez no meu trabalho foi dito assim, por que tu não vem sempre com chapinha? E eu achava que era um elogio, né? Ela falou assim, porque, tipo, todo dia tu vai estar arrumada. E eu comecei a fazer chapinha achando que era legal pra caramba fazer chapinha. Não é porque eu fazia, ainda por fazer. E esse meu amigo me disse,
isso, assim, tipo, por que tu faz chapinha? Porque é bonito. E ele não é porque alguém te impõe. Porque as pessoas falam que quando teu cabelo está crespo, ele não está arrumado. Então a tua origem não está, é desarrumada, entende? Quando eu vejo assim, essas questões na internet, as pessoas colocando coisas absurdas assim, sobre as pessoas negras, né? Eu fico com medo assim, da sociedade que a gente vive, sabe? Porque tu não sabe onde está a pessoa. Né? Daqui a pouco ela vem e te enche de insultos porque tu nasceu, né? Porque eu nasci negro, o que eu vou fazer, entendeu? E eu não quero mudar essa condição, não é isso, mas tipo, como que ele pode me ver como menos ou como... Ele não conhece, ele não sabe a minha história. Né? Mas isso é ensinado. Ninguém nasce racista, ninguém. Então, coisas que me chocam ainda, assim, tipo, tem uma pesquisa que talvez vocês já tenham visto, que é a comparação de duas bonecas, uma negra e uma branca, e as crianças escolhem. E elas não escolhem as bonecas negras, porque elas acham ela feia, ela é ruim. Gente, uma criança não nasce pensando isso, alguém disse isso pra ela. E tu está criando novos racistas, né? Novos preconceitos. Ela também vai sofrer em algum momento, sabe? Tipo, ela vai sofrer por ter esse pensamento. Porque talvez em algum momento ela goste de alguém que é negro. E ela vai ter que negar esse sentimento porque foi dito que é ruim, né?